A bola é oval e as jogadas são feitas com as mãos, mas as semelhanças com o futebol americano param por aí. Estou falando do rugby em disputa aqui no Centro Olímpico da Universidade de Brasília. Eu sou o Rogério Versosa e você está na trilha do esporte. Na trilha do esporte, no Centro Olímpico da UNB, para acompanhar o rugby. Larissa, fala um pouquinho da sua história nesse esporte. Bem, eu comecei a jogar rugby, eu tinha 13 anos. Eu conheci o rugby em País de Gales, onde eu morei um ano. E estudando na escola, ninguém jogava futebol. Era todo mundo com uma bola de rugby e eu não sabia o que era. Na verdade, nosso time tem cerca de 5, 6 anos. E a gente começou a jogar se reunindo por internet e isso foi crescendo. O time que nos ensinou a jogar, na verdade, foi a equipe de Brasília. Começamos jogando com eles, foram nossos primeiros amistosos. E o primeiro campeonato, na verdade, foi envolvendo as equipes do Centro-Oeste. Nós jogamos com Brasília, com Cuiabá, com Campo Grande. Jogava rugby em São José, comecei nas categorias de base, comecei com 16 anos. Joguei uns anos de juvenil lá no meu clube. Aí acabei escolhendo parar, porque a gente precisa de árbitros novos também, né? Não adianta o cara chegar lá no final da carreira, muito mais velho, pesado. Aí parei de jogar no começo e comecei a apitar jogos. Aí eu voltei para Portugal, que eu morei lá há 10 anos. E lá, assim, eu falei, vou jogar rugby aqui. Eu joguei lá durante, até esse ano agora, 5 anos que eu joguei, em Coimbra. E a gente hoje tem um rugby competitivo, mas a gente precisa de evolução. É um esporte, como é muito recente no Brasil, a gente luta muito para tentar evoluir. Para que o pessoal que está em casa acompanhando a gente, Pedro, entenda melhor um pouco sobre o rugby, fala um pouquinho das principais regras. As principais regras do rugby são as seguintes. O rugby é jogado num campo de grama, igual de futebol, tá? Você pontua passando a linha do gol, né? Que a gente chama de linha do win goal. Apoiando a bola no chão, você faz o try, que são 5 pontos. Tá? Fez o try, você tem direito a um chute de conversão pelos paus, que a gente pode ver são os Hs. Passando a bola por dentro, você tem mais 2 pontos. Regra básica do jogo de rugby. A linha de impedimento é a bola. Então todo time tem que estar atrás da bola. Tá? O passe tem que ser para trás, porque a linha de impedimento é a bola, então todos os jogadores correm em linha diagonal. Diferentemente do futebol americano que a gente está acostumado, que você lança a bola para frente. O rugby não. Passa para trás e corre, passa para trás e corre. Esse é o grosso modo do rugby. O número de jogadores em campo também varia, né, Pedro? A gente está vendo aqui, acompanhando uma partida do rugby de 7 pessoas, né? 7 jogadoras, né? O 7, mas existe de 15, de 13. Isso. Fala um pouquinho dessa diferença aí. O rugby 7 é um esporte mais dinâmico, mais plástico, que é o mesmo tamanho de campo, porém são 7 contra 7. Geralmente os torneios de 7 são vários jogos durante o dia. Tá? O rugby 15, que a gente chama, são 15 contra 15, 2 tempos de 40. Então é um jogo bem mais pesado, bem mais puxado e bem mais cansativo. O 7, por ter menos gente, não tem tanto contato. É um jogo bem mais correria. O rugby 15 não, o rugby 15 é bem pesado e é onde machuca mesmo, é onde dói.
Então eu lá jogava campeonato de 13 e de Sevens também. Só que aqui não há jogadoras suficientes para formar esse time. A diferença é que são menos pessoas, né? Cansa mais, é preciso muito mais técnica, porque se houver se alguém errar, não tem uma pessoa tão perto para apoiar. Ao contrário do rugby de 13. Você errou uma jogada do lado, tem alguém logo ao seu lado para te apoiar. Aqui não. Então é muito mais difícil. Agora é um esporte com muito contato físico, né, Pedro? As pessoas em geral, inclusive, pensam que é um esporte talvez um pouco mais violento. O que você pensa a esse respeito? Hoje de manhã, a hora que eu cheguei, mas o pessoal de Brasília foi me buscar no aeroporto e as meninas até falaram: nossa, esse esporte é muito violento. Eu falei: desculpa, esporte não é violento, ele é agressivo. Ele é duro, mas violento ele não é. Ele é um pouco pesado, né? Tem algumas lesões, mas ele é muito leal. Então essa é a grande vantagem do rugby. Por mais que você tenha algumas desavenças em campo, às vezes acontece uma confusão ou outra, acabou o jogo, todo mundo sai, se junta, faz a festa, que é o terceiro tempo, e os problemas ficam dentro de campo. Murilo, você falou no início de uma amizade que existe entre o time de Brasília e o time de Goiânia. Dentro de campo já existe também uma rivalidade. Cara, isso é o mais gostoso do rugby. Como a gente pode ser rival de pessoas que a gente considera amigas, né? Porque quem pode acompanhar o rugby sabe o quanto é gostoso você poder jogar uma partida dura, uma partida disputada e deixar tudo que você tem em campo. E desestressar, e aliviar, e dar o jogo que o seu adversário merece. E depois disso a gente tem a comemoração, é uma parte que a gente canta, a gente é festivo, a gente toma uma cervejinha com os amigos, come uma carne, fala do resto da vida que não é rugby e de rugby também. Então isso é uma parte muito gostosa do rugby, a gente chama de terceiro tempo. Você que tem uma experiência no exterior, jogando rugby, como que você analisa o nível técnico das jogadoras aqui em Brasília? Então, o nível técnico não é tão elevado quanto lá, mas a vontade que elas têm de melhorar, de conseguir chegar lá, é muito grande. A verdade é que o rugby cresce muito, a gente não precisa procurar jogadores hoje porque os jogadores já vêm. É o esporte que mais cresce no Brasil, cresce mais inclusive do que as artes marciais, que é o segundo esporte que vem crescendo. Então o público brasileiro tem demonstrado grande interesse, tem feito muito o esporte crescer, porque na verdade para jogar rugby é como futebol, a gente só precisa de uma bola, só que a gente joga com um protetor bucal, que é uma proteção, uma segurança. Então as pessoas têm buscado isso, é um jogo muito interessante, é um jogo muito dinâmico. E chegou para o Brasil, no Brasil, pelo Charles Miller, juntamente com o futebol. Então tem uma irmandade, na verdade. Eu acho que essa semelhança faz com que as pessoas busquem o rugby. Quando eu comecei, há 12 anos atrás, éramos acredito, a grosso modo, 12, 15 clubes no país. Hoje em dia estamos em termos de 50, 60. O número de praticantes triplicou nesses anos. O Brasil está sendo ranqueado lá fora. Viagens internacionais, então o rugby está crescendo. As Olimpíadas estão vindo aí, isso é um fator decisivo para o nosso rugby.